Então vamos lá, pessoal, vamos falar aqui de uma opção de abordagem para reabilitação unitária em região posterior. Sempre que a gente precisar ali remover um dente que está perdido, a gente já pode pensar na reabilitação desse dente. A gente já pode pensar ali numa exodontia minimamente invasiva e na instalação imediatamente de um implante. Para que a gente faça essa instalação imediata do implante, a gente precisa ter volume ósseo. A gente precisa ancorar o implante no tecido ósseo. Então, isso é uma condição necessária para que a gente possa fazer esse tipo de reabilitação, esse tipo de trabalho. A gente já pode também pensar em diminuir o nosso tempo de trabalho para que a gente faça menos consultas e dar maior conforto também para o nosso paciente, utilizando assim um cicatrizador personalizado. Então, em um único momento, a gente já consegue resolver ali muitas coisas para o nosso paciente e diminuir depois consultas necessárias, diminuindo também custo de trabalho, tanto para nós quanto para o paciente, que vai ter que ir menos para o nosso consultório e vai ficar com certeza muito mais satisfeito. Além da parte biológica, que vai fazer uma manutenção para os tecidos muito mais interessante. Então vamos começar olhando aqui esse primeiro caso. Nesse primeiro caso a gente tem um molar inferior. Esse molar inferior tem uma fratura por lingual, essa fratura aqui passa da junção amelo-sementária. Com isso, esse dente precisaria de um aumento de coroa clínica, às vezes isso não era tão viável, então a gente já vai partir para uma exodontia, já que é uma fratura muito importante, já não sobra muito tecido dentário, a gente já tem basicamente apenas a vestibular, já que o centro é uma restauração muito ampla, então esse dente vai ser realizada a exodontia. Para realizar a exodontia, odontosecção. Sempre que a gente estiver abordando região posterior, a gente vai pensar em extrair dentes trabalhando com odontosecção, porque a odontosecção ela é menos invasiva para esses casos. A gente leva um pouco mais de trabalho às vezes do que pegar um fórceps e ir diretamente remover o dente, só que a gente preserva melhor os tecidos, a gente preserva melhor o osso que vai ser importante para a instalação do implante. Então, odontosecção, nesse caso de vestibular para lingual, é um dente birradicular e com isso a gente consegue remover primeiro a raiz mesial, depois a raiz distal. E aí a gente consegue encontrar essa situação, uma exodontia extremamente conservadora, sem invadir região papilar, sem dilacerar tecido, e a gente consegue com isso manter de uma forma mais adequada a gengiva ceratinizada por vestibular e por lingual. Isso com certeza vai cicatrizar de uma maneira muito mais adequada. Quando a gente tem um bom volume de septo ósseo, e isso é interessante a gente conversar com o nosso paciente, dizer para ele que pode ser uma tentativa de instalação de implante imediato, nem sempre a gente vai conseguir, nem sempre esse septo vai ser viável para que a gente possa instalar o implante, mas sempre que possível a gente deve tentar, porque isso vai diminuir tempo de tratamento para o nosso paciente. Isso vai manter os tecidos no longo prazo de uma maneira mais adequada. Então aqui, como tem um bom volume de septo ósseo, a gente vai utilizar esse septo para realizar a instalação do implante. Lembrando que o implante deve ser instalado no centro do alvéolo quando se trata de implantes em região posterior, já que a gente vai ter uma força incidindo no longo eixo. Se a gente colocasse o implante na região da raiz mesial ou da raiz distal, a gente depois realizaria um sobrecontorno na prótese. E aí o paciente teria talvez mais dificuldade para passar fio dental, já que ficaria uma certa barriguinha ali na prótese e acaba não ficando tão interessante. Então, sempre que possível, a gente vai utilizar a instalação no septo ósseo. Foi o que a gente fez aqui no caso. Então, aqui utilizando um implante FGM Arxis, esse implante foi instalado infraósseo, 2 milímetros, como preconizado pelo sistema, exatamente na região do septo e aqui buscando aquilo que é necessário, estabilidade primária. Então, nesses casos, a gente sempre vai buscar a estabilidade primária para que a gente possa já instalar um cicatrizador imediatamente. Se a gente não obteve uma estabilidade primária adequada, talvez não seja o momento da gente realizar um cicatrizador personalizado, porque pode ser que o paciente com a língua, com o alimento, ele venha a deslocar esse implante, porque o implante não vai ter uma estabilidade tão grande. Então sempre vamos buscar aí uma estabilidade primária de aproximadamente 32 newtons. Mais do que isso também é interessante, 45, 60 newtons podem ser interessantes, mas normalmente a gente não consegue também uma estabilidade tão grande numa região de pouco volume ósseo como o septo. Feito isso, a gente vai partir para o preenchimento
dos gaps. Sempre, de novo, sempre que a gente fez exodontia, instalou o implante, a gente vai preencher os espaços vazios, porque esse preenchimento vai nos dar longevidade no longo prazo, vai nos permitir manutenção dos tecidos ósseos e gengivais. Então o tecido ósseo e o tecido gengival vão ficar mais saudáveis, vão sofrer menos remodelação. Então aqui a gente vai sempre preconizar o uso de biomateriais de lenta reabsorção. Então, um biomaterial de lenta reabsorção que a gente pode colocar ali para manter o volume, para segurar a gengiva e o osso naquela posição, sem que a gente tenha uma reabsorção importante. Isso sempre deve ser feito. Sempre que a gente fizer exodontia e implante imediato, preenchimento dos espaços vazios, preenchimento dos gaps. E depois disso, instalação de um cicatrizador personalizado. Nesse caso aqui da FGM, a gente tem um cicatrizador batido, a gente instala o cicatrizador, esse cicatrizador é alto e a gente precisa fazer a secção desse cicatrizador. A gente precisa cortar ele na altura gengival para que ele não entre em contato oclusal. E a nossa intenção é apenas que os tecidos cicatrizem ao redor desse cicatrizador. Que tipo de material a gente pode utilizar aqui? A gente pode utilizar resina acrílica ou resina composta. A gente gosta muito de utilizar a resina composta Flow pela facilidade de manuseio dela, pela facilidade de trabalho da resina Flow, se torna muito mais interessante da gente aderir ela ali de uma maneira muito mais rápida, diminuindo o tempo de trabalho, acelerando o nosso processo de tratamento. Então, a gente vai passando a resina Flow ao redor do cicatrizador, deixando ela em contato com o tecido gengival e isso vai manter o perfil que o dente já tinha. Com isso a gente consegue uma manutenção do perfil gengival, mesmo depois de ter feito uma exodontia. E aí a gente vai acompanhar esse paciente com 4 meses. 4 meses de cicatrização já são importantes aqui nesse caso, já são suficientes. E a gente vai notar uma cicatrização excelente, onde a gente percebe gengiva ceratinizada por vestibular, gengiva ceratinizada por lingual, e isso vai nos dar uma sobrevida muito importante para o nosso implante. A gente percebe que o implante está realmente infraósseo, que nos permite uma adequada confecção de perfil depois da instalação da prótese definitiva, e a gente consegue notar também nessa fotografia que a gente tem ali biomateriais ainda presentes no tecido gengival. O paciente muitas vezes vai relatar, doutor, de vez em quando soltam alguns fragmentos de tecido ósseo. Não tem problema. Lembrando que esse biomaterial não está servindo para ósseo integração propriamente do implante. Ele serve para manutenção do tecido. Ele serve para segurar, manter aquele arcabouço, manter aquele espaço que antes era vazio com o biomaterial, que vai reabsorver de forma muito lenta. Vai passar ali 10, 20, 40 anos muitas vezes e esse biomaterial ainda vai estar presente. E isso é bom, porque esse biomaterial estando presente, a gente tem menos remodelação, menos reabsorção e uma manutenção tecidual melhor. Mas a gente pode notar aí que nesse caso o tecido se encontra meio avermelhado. Então o que vai ser feito antes de partir para a etapa protética? A gente vai instalar o componente protético definitivo, nesse caso um pilar, já que vai ser uma prótese parafusada unitária. Feita a instalação desse pilar, vai ser utilizado de novo o cicatrizador personalizado. Só que esse cicatrizador vai passar por um polimento extremo, para que com isso a gente deixe o tecido mais saudável. O tecido gengival ele não gosta de rugosidades. Toda vez que a gente tem um tecido rugoso, a gente reage com processo inflamatório. Então é importante que esse cicatrizador esteja bem polido, bem liso. Feito esse polimento, a gente vai acompanhar o paciente em torno de 15 dias, a gente já vai ter uma cicatrização bem interessante, onde o tecido que antes era avermelhado, agora se apresenta mais adequado, mais harmônico, sem sangramento. E com isso a gente vai poder então dar início às etapas de moldagem de transferência. Então essa parte de polimento é muito importante. Feito esse polimento, tecido gengival de novo bem adequado, boa gengiva ceratinizada, vamos então realizar etapas protéticas e instalação de prótese definitiva, nesse caso uma prótese parafusada, onde a gente consegue perceber a saída do parafuso exatamente no centro da prótese. Tudo que a gente preconiza para que o implante sofra forças axiais. Então, um caso bem resolvido, de maneira mais simples, com menos consultas e com mais conforto para o paciente.
Aqui o raio-x de acompanhamento, então o raio-x durante a instalação da prótese definitiva, onde a gente consegue notar implante totalmente cicatrizado, totalmente ósseo integrado, biomaterial ainda em fase de integração, que isso vai ser lento, vai ser ao longo do tempo, e a gente consegue ver ali bons tecidos, principalmente ao redor daquele pescocinho do implante, naquela zona de união do implante com o abutment, com o componente. E isso vai nos permitir selamento biológico, vai permitir que entre menos saliva, vai permitir que entre menos tecido que possa vir a inflamar qualquer tipo de alimento do paciente, vai permitir uma melhor higienização. Então a gente consegue notar aí que tem uma excelente saúde e que vai se manter ao longo do tempo. Vamos para um segundo caso aqui que tem uma abordagem um pouquinho diferente, já que a gente vai fazer extração, levantamento de seio maxilar e, de novo, implante e cicatrizador personalizado. Então a paciente aqui apresentava fratura do premolar, ausência do molar, e a gente vai partir para exodontia, levantamento de seio maxilar, instalação de implante e cicatrizador personalizado. Já vale notar nesse primeiro momento gengiva ceratinizada, aquilo que a gente quer para o longo prazo do nosso paciente. Então, paciente que tem gengiva ceratinizada na região, excelente, bom caso para que a gente possa manter esse tecido. Paciente que não tenha, talvez a gente vai ter que criar gengiva ceratinizada ali naquela região com manipulação de tecidos moles, enxerto de tecido conjuntivo, para que a gente possa aumentar a espessura, volume e também ganho de gengiva ceratinizada. Então aqui feito incisão relaxante na distal, sem incisão relaxante na mesial, para que a gente faça acessos mais conservadores. Conforme a gente vai ganhando mais experiência, a gente vai trabalhando com acessos mais reduzidos, mas sempre cuidando para não ter dilaceração do tecido. Se for para ter dilaceração, vale mais a pena fazer acessos amplos. Acessos amplos ou acessos pequenos tendem a ter o mesmo tempo de cicatrização. Então aqui exposição do tecido, exposição do dente que apresenta uma fratura, e esse dente então vai passar por exodontia. É um premolar, esse premolar birradicular, foi feita a extração dele de forma completa, não foi realizada a odontosecção. E aí a gente pode perceber uma certa destruição ali na região do alvéolo. Então sempre que a gente puder realizar a odontosecção, sempre a gente deve se esmerar para tentar fazer odontosecção, porque com isso a gente vai manter mais tecido ósseo. Por mais que seja mínimo, 1, 2 milímetros de tecido ósseo, vão fazer diferença, vão nos permitir aí uma longevidade e um tecido muito mais adequado. Já feito aqui o acesso para o seio maxilar, então com uma broca esférica diamantada, com uma broca para levantamento de seio maxilar, uma broca neurocirúrgica com piezo, a gente tem hoje várias opções. Vocês podem notar que essa janela está numa região mais alta, já que ali a gente tem um rebordo ósseo adequado, lembrando lá da classificação de seios maxilares, onde a gente tem SA1, SA2, SA3 e SA4. Esse caso aqui se encaixaria num SA3, perdão, onde a gente tem um rebordo ósseo adequado para que levante o seio maxilar e realize a instalação do implante já num primeiro momento. Então a gente tem ali um mínimo de rebordo ósseo, que a literatura fala em torno de 5 milímetros, para fazer a estabilização do nosso implante. Se a gente tivesse um SA4, onde a gente não tem um rebordo ósseo mínimo, a gente não conseguiria estabilizar o nosso implante. O implante poderia ficar com mobilidade lá dentro. Quando a gente tem um caso de SA2, onde permite a instalação do implante, talvez com um levantamento de seio atraumático, com o uso de osteótomos, ou um SA1, quando a gente tem ali um osso volumoso, em altura adequada, para que a gente instale o nosso implante e mesmo assim não precise trabalhar em região de seio maxilar, a gente não vai precisar fazer esse acesso para o seio. Então aqui uma classificação de SA3. Feito então elevação de membrana sinusal, depois da membrana elevada, aí sim a gente vai partir para a perfuração para os nossos implantes, para a fresagem, para a instalação do implante. É legal a gente muitas vezes segurar a membrana sinusal lá na região superior para que a gente possa fazer essa fresagem com maior segurança. Porque senão a membrana ela pode estar se movimentando, conforme o paciente vai respirando, a membrana pode estar se movimentando e a gente pode correr o risco de acabar perfurando com as nossas fresas, com as nossas brocas. Então é legal segurar com uma cureta a membrana lá numa região mais alta para que a gente consiga fazer a fresagem de uma forma bem segura. Nesses casos,
a gente não precisa fresar até o final, porque a gente não tem osso até o fim. A gente vai fazer a fresagem apenas ali na região de 5, 6 milímetros, que é o que a gente tem de tecido ósseo. Então a gente não precisa entrar lá com 10, 11 milímetros da broca. A gente entra com 5, 6, passou o seio maxilar, é o suficiente, a gente não precisa fazer uma fresagem completa em profundidade. Já vamos delimitar posicionamento dos implantes, então posicionamento mesiodistal, vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino, para que a gente consiga adequar bem ali a distribuição dos nossos implantes em relação aos dentes vizinhos e também em relação à força de oclusão. Feito isso, a gente pode colocar lá dentro da região de seio maxilar uma membrana de colágeno para fazer a proteção da membrana sinusal. Às vezes acontecem algumas microperfurações que a gente não visualizou, então essa membrana muitas vezes é importante. A gente pode utilizar uma membrana de PRF também, pode ser importante para que a gente tape, vede qualquer perfuração que não foi vista. E depois disso, antes de instalar o implante, vocês podem ver que ali a gente tem as perfurações para a instalação dos implantes, as fresagens, mas a gente ainda não tem o implante. Então, antes de colocar o implante, a gente vai colocar biomaterial, primeiro lá na parte medial, primeiro lá no fundo do seio maxilar, depois na mesial, na distal, e aí a gente vai instalar o implante. Então a gente já vai acomodar um pouco de biomaterial, porque depois que tiver o implante ali, fica difícil da gente conseguir acomodar biomaterial ao redor de todo o implante. Então a gente coloca um pouco de biomaterial antes de instalar o implante e depois que instalar o implante a gente complementa. Então, feita a instalação dos implantes, mais uma vez, importante a gente ressaltar que toda vez que a gente faz exodontia com implante imediato, os gaps, os espaços, devem ser preenchidos. E aqui a gente preencheu de novo com biomaterial de lenta reabsorção para manter esse volume tecidual ao longo do tempo. Depois do implante instalado, aí sim, a gente vai lá na região do seio maxilar e complementa com o biomaterial. Então, termina de colocar biomaterial em toda a região sinusal para que fique ao redor de todo o implante e permita depois cicatrização e osseointegração, além de manutenção do volume. De novo, implantes do tipo Cone Morse, sempre infraósseos para que a gente possa permitir aí um adequado perfil na etapa protética de acordo com o preconizado de cada sistema. Feita essa etapa, a gente vai colocar aqui um dique de borracha para que não tenha perigo de resina acrílica, resina flow, possa acabar caindo lá para o interior do seio maxilar, que é uma região que a gente acabou de abordar. Então pode ser interessante aqui, uma boa opção para a gente proteger um pouco essa região, para que a gente não trabalhe com materiais ali naquela região e acabem caindo e possam vir a fazer um processo inflamatório. Então essa proteção pode ser interessante para que a gente possa depois colocar a resina flow ou a resina acrílica. Nesse caso, diferente do caso anterior, como aqui como são implantes da SIM, a gente vai instalar componentes também provisórios chamados de úcula de titânio. Essas úculas de titânio vão ser parafusadas, já que no futuro também vão ser realizadas próteses parafusadas unitárias. Realizada a instalação da úcula de titânio e seguem-se todos os mesmos passos. Corte da úcula na altura do nível gengival para que depois cicatrize de maneira adequada e não entre em contato oclusal. Então, depois de feita a secção da úcula, mais uma vez é feito o acréscimo de resina acrílica ou de resina composta do tipo flow, que se torna de uma maneira de trabalho muito mais fácil e rápida. Feito isso, suturas e vamos acompanhar de novo o caso dessa paciente. Esse caso aqui, acompanhando de novo em torno de 4, 6 meses, aqui é um caso que foi feito o levantamento de seio maxilar, então é legal que a gente espere um pouco mais de tempo, mas mesmo assim a gente já diminuiu etapas clínicas. Essa paciente não vai precisar agora voltar para que a gente faça uma reabertura, uma nova cirurgia, uma manipulação dos tecidos gengivais. Então essa paciente passou por um único tempo cirúrgico, extração, levantamento de seio maxilar, implante, cicatrizador personalizado. Tudo isso em uma única etapa. A gente teve esses tempos uma aluna nossa que falou: professor, dá muito trabalho de fazer isso. E realmente dá. A gente leva um trabalho um pouco maior num primeiro momento, aumenta ali o nosso tempo no ato cirúrgico, mas a gente tem um benefício lá na frente muito grande. A gente tem um benefício de tempo para o nosso paciente, a gente tem um benefício
de realizar menos procedimentos cirúrgicos, então de conforto para o nosso paciente, e a gente tem um benefício biológico, porque a cicatrização é muito mais interessante quando a gente já coloca o cicatrizador personalizado num primeiro momento, porque a gente já mantém o tecido de uma maneira muito mais adequada, a gente já mantém o tecido cicatrizando aonde a gente quer, a gente já guia essa cicatrização tecidual. Então a gente pode ver mais uma vez, gengiva ceratinizada por vestibular, gengiva ceratinizada por palatino, tudo que a gente precisa, demonstrando extrema saúde gengival, e agora a gente vai ter facilidade para trabalhar na etapa protética. Então não vai precisar condicionar tecido, não vai precisar esperar colocar o cicatrizador, colocar um provisório, condicionar os tecidos para depois chegar nessa etapa de moldagem de transferência. Já está pronto, o perfil gengival já está adequado. Então a gente vai realizar moldagem de transferência, união dos transferentes, uma transferência ali personalizada para copiar o perfil gengival, e depois disso prova da estrutura metálica, estruturas separadas, já que vão ser próteses unitárias. E aí a prótese definitiva, já com glaze, próteses bonitas, instalação dessas próteses definitivas, checagem de oclusão, todas as etapas protéticas que vocês podem acompanhar depois com a Fernanda. Ela vai estar colocando aí alguns casos e algumas dicas para vocês. A gente consegue perceber então adequado tecido, próteses bem instaladas, implantes em local ideal, exatamente no centro da reabilitação, no centro da prótese, sofrendo carga axial e com benefício principal para o longo prazo. De novo, quando a gente pensa em excelência, a gente às vezes leva um pouco mais de trabalho, tem um pouco mais de dificuldade, sim, mas a gente faz o melhor pensando no nosso paciente. Isso é o fundamental, isso é o que a gente gostaria que fizessem na nossa boca caso a gente precisasse. Então a gente tem que se esmerar realmente e buscar resultados adequados. Isso é possível sempre que a gente tiver volume ósseo adequado. Nem todos os casos vão ser passíveis da gente realizar esse tipo de trabalho, mas sempre que possível a gente vai tentar essa alternativa, porque isso permite um conforto para o nosso paciente, permite um tecido adequado, principalmente pensando em longevidade. Então era isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente vai ter mais alguns casos na sequência para vocês estarem acompanhando. Vocês podem comentar ali embaixo, esses comentários vão ser importantes para que os outros colegas consigam discutir, para que a gente possa também estar colocando novos casos, para que a gente possa estar colocando alguns acompanhamentos, respondendo dúvidas, e essas dúvidas vão ficando ali para que a gente possa ir realmente discutindo, agregando e compartilhando sempre o conteúdo. Então, pessoal, obrigado. Os próximos vídeos vocês podem estar acompanhando aí na sequência.